Hoje o título dessa mensagem seria Os 5 Gritos da Reforma. Os 5 Gritos da Reforma. E uma frase, um versículo: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Essa pequena frase, esse pequeno versículo foi a chave da libertação do povo de Deus. Através desse versículo, um reformador teve os olhos abertos num lugar, outro reformador teve os olhos abertos em outro lugar, na mesma palavra. Algo que só o Espírito Santo podia fazer. Nós celebramos agora, no último dia 31 de outubro, nós celebramos 508 anos da Reforma Protestante. 508 anos da Reforma Protestante. Onde o mundo, naquela época, mais de 500 anos atrás, o mundo estava mergulhado, irmão, numa escuridão. Numa plena escuridão. A Bíblia não era acessível para as pessoas. As pessoas não tinham. A fé era comercializada. A fé era comercializada e o povo era oprimido por causa da ignorância. O povo não sabia, não tinha as escrituras na mão, não sabia, não tinha como saber, né, aquilo que Deus queria. Então, havia o clero, a igreja, que comandava as pessoas e acabaram fazendo com que elas vivessem numa vida de engano. Tudo isso acontece na Idade Média, né? No século XV, XVI, aconteceram grandes reformas em todo o tempo. A igreja estava voltada a práticas muito corrompidas, irmãos. Havia muita corrupção, comércio de indulgências. O que era indulgência? Indulgência era algo que as pessoas precisavam pagar para poder ser salvo, né? Era por mérito ou por dinheiro a salvação. Eles criam assim. Então a pessoa tinha que fazer de tudo para merecer a salvação, e se ela não conseguisse, ela tinha que pagar. Ou seja, ninguém merecia. Todos nós somos pecadores, então as pessoas pagavam. Imagina uma pessoa pobre, o pai morria, e aí eles chegavam e falavam: olha, para o seu pai ser salvo, sair do purgatório, que não existe, gente, purgatório, você tem que pagar tanto para ele ir para o céu, senão ele não vai. Aquelas pessoas vendiam tudo que tinha para pagar para um ente querido, alguém ir para o céu, ou até pagar para ele mesmo, né? Então era algo muito obscuro, era algo assim terrível. A gente fala hoje, a gente não tem a compreensão de como isso era. Pouquíssimos tinham a Bíblia. Irmãos, a Bíblia era escrita à mão em latim, que é chamada Vulgata Latina. O pessoal que está participando da escola bíblica até aprendeu, viu como ela era. A Vulgata era escrita em latim à mão. Sabe quanto valia uma Bíblia, irmão? Uma Vulgata? Era o preço de uma casa grande. Só alguns sacerdotes tinham, nem todos tinham. Eles decoravam, aqueles que não tinham decoravam algumas partes para a missa e estava bom. Ou seja, não tinha. O evangelho havia sido oculto e havia sido colocado tradições da igreja. A salvação era apresentada como algo para comprar ou merecer. O povo estava faminto espiritualmente. O povo queria, só que era um povo sem pão, sem luz, sem liberdade. Era um povo assim. E foi então que em diferentes épocas da história, em diferentes lugares, Deus levanta homens, e mulheres também, mas os homens naquela época se destacaram mais. Levantaram homens cheios do Espírito Santo para reacender a chama da verdade, para trazer de volta as escrituras ao povo. E eu vou falar de 5 deles. Eu vou falar de John Wycliffe, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, John Knox e Calvino. 5 homens que levantaram suas vozes, que tiveram coragem. Irmão, nós estamos comemorando mais de meio século da Reforma Protestante. E o que mais eu fico indignada é que muitas igrejas nem falam, né, sobre Reforma Protestante. Nós estávamos comentando isso essa semana. Nem se comentam sobre isso. Mas foi há mais de 1 milênio em que o Espírito Santo sopra um renovo sobre a igreja. Uma igreja que estava escrava. Sopra um vento de arrependimento. Sopra um vento de coragem. Sopra um vento de verdade. E a Reforma Protestante não foi criada por gênios, irmãos.
por pessoas, destaques da sociedade, não, mas pessoas simples, que amavam a verdade, que amavam a palavra, amavam mais a verdade do que o conforto, vocês vão ver isso, amavam mais a palavra do que a aprovação das pessoas, amavam mais a Deus. E esses homens gritaram, esses 5 homens também gritaram 5 gritos da reforma, 508 anos depois. Eu queria falar sobre isso, sabe por quê? Eu fico imaginando, imagine aqui no nosso culto de hoje, nesse domingo, Santa Ceia, Zwinglio sentado ali, Calvino sentado aqui, Lutero sentado ali no meio, John Knox, todos eles sentados, John Wycliffe, aqui no culto hoje, 2025. O que eles falariam para nós? O que esses homens falariam para nós hoje? 508 anos depois da reforma protestante. E eu vou começar então com John Wycliffe. Ele diria, volte à palavra. Porque uma das coisas que foram gritadas na reforma, a primeira coisa foi, sola scriptura, somente as escrituras. Eu vou falar das 5 solas, baseados naquilo que eles falavam. Sola, o que é sola? Somente, tá? Então, somente, escritura, são as escrituras. Eu vou traduzindo para vocês aí no nosso caminhar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, baseia o que é a sola escritura. Por que somente as escrituras? A palavra do Senhor diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso estava entalado na garganta de John Wycliffe. John Wycliffe era inglês, ele nasceu na Inglaterra no ano de 1324, aproximadamente, não se sabe exatamente o ano em que Wycliffe nasceu. Ele era professor em Oxford e apaixonado pelas escrituras. Ele sabia as línguas originais, grego e hebraico, então ele lia, ele tinha acesso, mas ele viveu numa época em que a igreja escondia a Bíblia, até no latim. Escondia para que as pessoas não pudessem ler. A igreja dizia que o povo não deveria ter uma Bíblia. Olha só, irmãos, o absurdo. O povo não podia ter uma Bíblia. Não podia. E John Wycliffe, ele acreditava que o evangelho é de todos. O evangelho é de todos. E todos têm direito de conhecê-la. Todos têm o direito de conhecê-la. A palavra de Deus é a autoridade suprema. E deve governar a igreja, e não o Papa. Isso ele dizia. Não é o Papa quem governa a igreja, é a palavra de Deus quem governa. John Wycliffe foi chamado de a estrela da manhã da reforma, porque foi a partir de John Wycliffe que isso começou, que estourou essa questão da tradução, da reforma em si. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Ele traduziu à mão, irmão, a Bíblia para o inglês. Ele fez tradução de palavra por palavra e por isso ele foi perseguido. Ele foi considerado um herege. Ele foi expulso da universidade. Ele foi acusado de heresia. E quando ele viu o risco da morte dele, porque ele era perseguido, John Wycliffe disse assim, não busco viver muito, mas viver fielmente. Pois se a palavra de Deus vive em mim, nem a fogueira pode apagá-la. Eu não procuro viver muito. Mas viver fielmente. Pois se a palavra de Deus vive em mim, nem a fogueira pode apagá-la. Porque naquela época, irmão, eles matavam essas pessoas numa fogueira, para todo mundo ver, e não querer, nem sequer chegar perto de uma Bíblia. E em 28 de dezembro de 1384, mesmo perseguido, fugindo, se escondendo para escrever as escrituras, ele tem um AVC, tamanha pressão,
ele tem um AVC e 3 dias depois ele vem a falecer em casa. 3 dias depois. O mais interessante, irmãos, olha o que um homem de Deus faz. 44 anos depois, um concílio da Igreja Católica se levantou, antes, né, desse tempo, mas só depois de 44 anos que ele estava morto e enterrado. Foi considerado de fato que ele era um herege. E aí a decisão da igreja, desenterra ele, porque vai saber se era ele mesmo. Vão fazer ali, né, como eles chamam? Vamos exumar o corpo, exumar. E a gente vai pôr fogo nos ossos e jogar no rio. Acabou. Ele tem que merecer um castigo. Irmão, 44 anos depois, desenterram John Wycliffe, põem fogo nos seus ossos e jogam as suas cinzas no rio Ipswich, não sei nem se é assim que fala. Ou seja, a palavra daquele homem se espalharia como a própria água. Um homem morreu, mas a palavra dele não morreu. Algumas partes da sua tradução se mantiveram, porque algumas foram perdidas, outras foram capturadas, porque não havia impressão, irmão, não havia, né, não tinha impressora, não tinha nada ainda, não existia isso. E ele então, ali, muitas coisas foram perdidas, mas ficou. E eu fico perguntando, se John Wycliffe estivesse aqui, o que ele nos diria hoje? O que será que John Wycliffe nos diria? E eu coloquei, voltem à palavra. Voltem à palavra. Ele diria para mim e para você, vocês têm Bíblia em casa. Vocês têm Bíblia no celular. Vocês têm Bíblia em qualquer aplicativo. Mas a questão é, estão lendo? Estão lendo ela? Porque a mesma palavra que vocês ignoram é a mesma que o diabo teme. A mesma palavra que vocês ignoram é a mesma que o diabo teme. Não deixem que a abundância das escrituras os tornem indiferente à sua voz. A gente tem tanta Bíblia em casa, irmão. Tantas formas de termos a Bíblia, de lermos a Bíblia, mas isso nos tornou indiferentes à palavra de Deus. Ele nos diria também, sola escritura não é um slogan. Não é um slogan, mas é um antídoto contra a apostasia silenciosa. Se John Wycliffe estivesse aqui, ele ia enfiar o dedo na nossa cara e ia dizer, estudem a Bíblia como quem cava um poço no deserto, até encontrar água viva que sacia a alma. E ele nos diria, vocês têm hoje o que eu dei a minha vida para traduzir. Agora, vivam ela e ensinem-a. É muito sério, irmãos, falarmos sobre a reforma protestante. Porque a gente tem tantas facilidades hoje, tem tanto acesso às escrituras. 508 anos atrás, aqui até muito mais antes, em 1300 e alguma coisa, lá longe. Não tinha, irmão. E as pessoas estavam sedentas, querendo. E hoje a gente tem e não dá valor às escrituras. Mas o segundo nome que eu queria dizer, e eu queria tanto que vocês vissem. Bom, vocês estão vendo a imagem aí. Essas imagens eu criei com a ajuda de inteligências artificiais, claro. Mas é tudo obra minha. Martinho Lutero. Imagina, gente, Martinho Lutero na nossa igreja hoje. Ele ficaria escandalizado? Ou ele iria gostar do nosso culto? Martinho Lutero, sola fide, somente pela fé. Somente pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, vocês estão entendendo por que a igreja não queria que as pessoas tivessem acesso às escrituras? Porque senão não tinha como eles cobrarem indulgência. Não tinha como eles explorarem os pobres, os ricos. Não tinha.
Porque as escrituras são muito claras. Não é pela obra, não é pelo merecimento, mas é pela graça mediante a fé. Mediante a fé. E ele continua, isso não vem de vocês. Nem a fé vem de nós, irmãos. A fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Lutero nasceu em 1483 na Alemanha. 1483 na Alemanha. Ele era um monge e agostiniano, né? Ele seguia a linha de Agostinho e ele era sacerdote. E ele tentou direito, não deu certo para ele. E é muito interessante a história de Lutero, que Lutero ele vai para o seminário, né? Porque um dia estava uma tempestade muito forte, e ele com muito medo, ele era meio frouxinho, muito medo, e ele começa, Santa Ana, se me livrar dessa tempestade, eu vou ser padre. Mal sabia ele que Deus ia fazer com ele, né? E ele então vai, a tempestade se acalma, e ele vai. E Agostinho buscava uma vida perfeita. Agostinho queria ser perfeito, ele passava horas confessando o seu pecado. Agostinho não, Lutero, perdão, eu vou inventar uns nomes aqui. Lutero, ele vivia atormentado pela culpa. Porque quando ele errava, ele achava que é o meu pecado, então eu tenho que pagar o preço, ele se batia. Quem aqui já assistiu o filme Lutero? Assistam o filme, tem até no YouTube. Assistam o filme Lutero, pra vocês verem o que Lutero passou. Ele se batia, ele achava que era Satanás na orelha dele, enquanto era o Espírito Santo falando com ele. Mas até que um dia, ele tentando ser perfeito, ele abre a Bíblia, porque ele era um grande estudioso das Escrituras, ele sabia todos os originais, e ele dava aula. E aí, ele um dia lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, algo como escamas saíram dos seus olhos. Quando ele leu, o justo viverá pela fé. E aí, Lutero falou, não é pelo medo, não é pelos ritos, não é por dinheiro, mas é pela fé em Jesus que nós somos salvos. E aquilo abre os seus olhos. E no dia 31 de outubro de 1517, Lutero escreve 95 teses e prega na igreja de Westminster, né? Não, Wittenberg. Na porta, para que todos pudessem ver, baseando nesse versículo, os erros da igreja. Imagina, irmãos. Ele deve ter sido assim, duramente rejeitado, acusado, difamado. As pessoas iriam em cima de Lutero. E aí, em 1521, 4 anos depois, no Tribunal Imperial de Worms, diante do imperador e líderes da igreja, todos falaram assim a Lutero, se você negar tudo que você falou, está tudo certo. Senão nós vamos ter que tomar as providências. Ó, Lutero, nega tudo que você falou. E Lutero levanta e diz, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aqui estou. Prestem atenção nessa frase. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Que Deus me ajude. Aquela declaração dividiu impérios, irmãos. Aquela declaração dividiu impérios, mas libertou milhões de pessoas. Milhões. Lutero não teve medo. E aí, quando a coisa aperta, eu vou ter que resumir a história depois se você ver o filme. Quando a coisa aperta para Lutero, os amigos, as pessoas que apoiavam, fingem um sequestro, sequestram ele e levam ele para o castelo de Anteburgo. E ele fica ali e ele continua a sua tradução do Novo Testamento para o alemão. E dizem a história que Lutero traduziu todo o Novo Testamento em 11 semanas. E ele teve ajuda, nesse tempo, ele tinha agora a impressão, a impressão gráfica,
que já tinha. Então, não era só a mão. Eles faziam, fazia a mão, mas faziam as cópias, né? Então, havia essa facilidade. E aí a palavra foi... Diz a lenda, a gente não sabe se isso é verdade, que várias vezes, quando ele estava escrevendo, né, as escrituras, traduzindo, o diabo vinha tentar ele pegava o tinteiro e atirava no diabo. E falava, não, eu vou continuar. Ninguém vai me impedir. E ele, então, traduziu. Lutero se casa em 1525 com uma ex-freira, Catarina von Bora. Com ela, ele teve 6 filhos. E ele morre aos 62 anos, em 1546, morte natural. O povo não conseguiu, aquele império, seus perseguidores não conseguiram matar Martinho Lutero. E eu fico perguntando, se Martinho Lutero estivesse entre nós, o que ele nos diria? Talvez ele diria assim, pare de tentar agradar a Deus com esforço humano. Confie em Jesus. A fé não é moeda de troca. É o abraço do pecador no Salvador. E mais, ele estaria aqui conosco e diria, pode colocar, Renan. A reforma não acabou. Ela deve continuar em cada geração que ousa abrir a Bíblia e dizer, assim diz o Senhor. Muitos hoje querem reformar o mundo, mas poucos querem reformar o próprio coração. Não deixem que a igreja moderna se torne novamente uma Babilônia de tradições humanas. Recomecem onde tudo começou, na palavra. Vocês iam ver Lutero falando com vocês. Depois vocês assistem em casa. Lutero nos diria isso. Recomecem onde tudo começou, na palavra. Irmãos, Lutero não queria dividir a igreja. Ele queria libertá-la. E a sua coragem custou tudo. Custou tudo. Mas deu ao mundo uma fé viva. Deu para mim e para você essa fé viva. Mas o terceiro reformador, Ulrico Zwinglio. A reforma não... Voltei para mim, o Renan. Ulrico Zwinglio, ele diria, sola gratia, somente pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, nós já lemos, mas diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. É dom de Deus. É pela graça. Vira para o teu irmão e diz, é pela graça. A reforma não acabou. É pela graça. Fala com coragem, irmão. Irmão, Zwinglio nasceu em 1484. Enquanto acontecia na Alemanha a revolta de Lutero, Zwinglio, ao mesmo tempo, estava fazendo isso na Suíça. A mesma palavra que tocou o coração de Lutero, estava tocando o coração de Zwinglio. Eles não se conheciam, não tinham contato. Quem fez isso? O Espírito Santo de Deus. Só pode ser o Espírito Santo. E ele era um sacerdote. Mas ele começa a pregar a Bíblia, capítulo por capítulo, na sua igreja. E aquilo vai abrindo os olhos. Ele foi o primeiro a desafiar as práticas humanas que não eram baseadas nas Escrituras. Ele começa, e ele conduz toda a cidade de Zurique a uma reforma profunda. Zwinglio aboliu a missa em latim, falou, aqui não, aqui nós vamos ler em francês. É francês, né? Suíça é o quê? Na Suíça. É alemão? Mateus falando que é alemão também, não sei. E aí ele não lia, ele lia na língua do povo. Ele remove ícones. Ele defende a simplicidade do culto. E ele separa o culto de todo o ritualismo que havia. Ele centraliza tudo em Cristo. Que é o que a Bíblia diz. Ele centraliza em Cristo. Durante a peste, em 1519, Zwinglio não fugiu. Ele ficou na cidade. Ele cuidou dos doentes. Ele contraiu a doença e quase morreu.
Mas ele não redou o pé. Em 1531, ele foi para a guerra como capelão, irmão. Ele foi lá e ele confortava os soldados feridos. E ali ele morreu, no campo de batalha, segurando uma Bíblia na mão. Ele morre no campo de batalha, segurando a Bíblia na mão. E ele dizia: eu prefiro morrer com a palavra do que viver sem ela. Eu prefiro morrer com a palavra do que morrer com ela do que viver sem ela. Irmãos, ambos chegaram simultaneamente às mesmas conclusões, lendo a palavra, em lugares diferentes, momentos da história diferentes. E isso é extraordinário. E ele tem uma frase dele muito legal que diz: nada deve ser pregado que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Nada deve ser pregado que não esteja de acordo com a palavra de Deus. E se Zwinglio estivesse sentado aqui hoje, o que Zwinglio nos diria? Ele diria: Cristo deve voltar ao centro. Cristo deve voltar ao centro. Não deixe que a igreja seja entretida com formas e luzes. Não deixem, enquanto os corações estão perdendo a chama por Jesus, estão em busca de entretenimento. Talvez ele nos diria: vocês reconstruíram os altares do espetáculo e chamaram de culto. Voltem à simplicidade e à pureza do Evangelho. Cristo é suficiente. Ele nos diria: Deus não te ama porque você é útil. Deus não te ama porque você é útil. Ele te usa porque te ama. Ele te usa porque te ama. Tudo é graça. Até o fôlego que você respira. Irmãos, se Zwinglio estivesse entre nós e visse as divisões que nós temos hoje nas igrejas, mega igrejas versus comunidades locais, progressistas versus conservadores, o que Zwinglio diria? Ele diria: unam-se em Cristo, não em dogmas secundários. Unam-se em Cristo. Assim como o médico que prioriza o paciente acima da metodologia, ele nos lembraria do essencial. Nós temos um slogan, a Igreja Reformada tem um slogan, que diz: Ecclesia semper reformanda, em latim. Traduzindo: igreja sempre se reformando. Isso não é licença para cisma, irmão. Isso é um chamado à humildade. Concentre-se, ele diria, no credo apostólico, não em opiniões periféricas. A questão é que a gente está mais preocupado com o que vai chamar o povo para a igreja, luzes e isso, e Cristo está saindo do centro. As competições de denominações, um querendo ser mais que o outro, e Cristo está ficando de lado, a palavra está ficando de lado. É só pela graça, irmão. Por isso nós precisamos voltar, nos unir e colocar Cristo no centro. Mas, em penúltimo lugar, John Knox, ele diria nada além de Cristo. Solos Cristo, somente Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. John Knox nasceu na Escócia, em 1514. Ele foi discípulo de Calvino, tá? Eu deixei Calvino para o final, claro, né, gente? Então, mas ele vem antes de Calvino. John Knox, ele lidera a reforma escocesa. Ele que faz ali, num ambiente hostil, enfrentando governos opressores. E por causa da sua fé, ele virou prisioneiro. Por causa das escrituras, ele vira prisioneiro. E ele é forçado a remar em Gales, que eram enormes barcos a remo. E era onde colocavam os prisioneiros, acorrentavam e chicoteavam. E ele tinha que ficar remando com aqueles prisioneiros dentro do barco. E mesmo dentro do barco, ele testemunhava aos companheiros de prisão.
ele orava por eles. E quando ele estava orando sozinho, ele orava em voz alta, para que todos ouvissem. E dizem que a oração mais famosa de John Knox era: Senhor, dai-me a Escócia, ou morrerei. Senhor, dai-me a Escócia, ou morrerei. Mais tarde, quando ele enfrenta pessoalmente, há todo um deslanchar da história, e ele vai enfrentar a poderosa rainha católica, Maria Stuart. Maria Stuart, a rainha, vira para todos e diz: eu temo mais as orações de John Knox do que todo o exército da Inglaterra. Ele era um homem de Deus, ele tinha voz. Certa vez, John Knox estava muito fraco, ele já estava no final da sua vida. Ele é levado ao púlpito totalmente escorado em irmãos, ele é levado carregado, e ele vai até o púlpito e diz: vivi entre vocês pregando o Senhor Jesus, em quem somente há salvação, sejam fiéis a Ele. John Knox morreu em 1572 de morte natural. Mas o que John Knox falaria hoje? Qual conselho ele nos daria? O que ele falaria para a igreja de hoje? Ele diria: vocês têm substituído Cristo por pregadores, por influenciadores, por métodos e emoções. Mas a fé verdadeira não precisa de palco, precisa da presença de Jesus. Ele diria: não negociem a centralidade de Cristo. Ele é mais do que um nome nas músicas. Ele é o centro do universo. Irmão, que tem gente seguindo influenciador na internet. É um homem de Deus. E aí daqui a pouco o homem de Deus cai em pecado e você cai junto. Gente seguindo pregadores, achando que pregadores são santos. Irmão, para com isso. O centro do evangelho é Cristo. Solos criptos. É Cristo, somente Cristo. É só Ele. Não tem salvação em ninguém mais, meu irmão. Em ninguém mais e em nada mais. Mas o último reformador, que não podia faltar. Tem muitos outros, irmãos, muitos outros. Mas eu queria falar de João Calvino. E ele gritaria: vivam para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Isaías 43:7 diz: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Apocalipse 5:12: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Calvino nasceu em 1509. Na França. 1509, na França. Ele era advogado. Calvino era advogado, muito estudioso. Muito estudioso. E ele foge da perseguição cristã e vai para Genebra, onde ele faz da cidade um modelo de reforma espiritual. Ali Calvino faz uma reforma, ele reformula a cidade inteira, ele reforma a cidade inteira. Ele foi crítico, exigente, mas ele era muito humilde. Ele nunca buscou fama, só fidelidade. E Lutero escreveu algo que para nós até hoje é muito importante. Ele escreveu as Institutas da Religião Cristã. Até hoje, irmão, a gente estuda isso no seminário. Nós estudamos as Institutas de Calvino, nós chamamos. São 5 livros, bem grossinho. O que ele faz? Lutero vem com a reforma, porque Lutero acreditava que poderia reformar a Igreja Católica. Calvino vem e fala: é impossível. A gente tem que reformar e fazer uma nova igreja. Começar do zero. Porque eles não vão se reformar. E aí então, tudo que Lutero destrinchou das Escrituras, Calvino sistematiza. Ele explica detalhe por detalhe, baseando nas Escrituras, quando ele cria as Institutas. E ele cria tudo isso, ele sistematiza, ele enfatiza a soberania de Deus, a santificação na vida comum. E isso é uma referência mundial até hoje.
Olha quantos anos, irmãos, Calvino escreveu isso. Ele foi perseguido na França. Calvino transforma Genebra em um laboratório. Ele organiza escolas. Irmãos, se a gente tem faculdade hoje, foi por causa da reforma protestante. As escolas. E por causa de Calvino. Calvino começa a criar as escolas, as universidades dentro de Genebra, para que o povo aprendesse a ler, para ler o quê? As Escrituras. E é por isso que hoje eu e você temos acesso à faculdade, começou com a reforma protestante, irmão. Antes ninguém queria que o povo soubesse ler, escrever, não. Ele faz isso, ele organiza tudo isso lá. Ele começa a enviar os missionários ali de Genebra. Irmãos, Calvino pregava 200 sermões por ano. Só Jesus. 200 sermões por ano. Ele revisava leis para refletir a justiça bíblica e criou o primeiro estado de bem-estar social protestante, de ajuda aos refugiados, das pessoas que precisavam. Ele sofreu muito, ele tinha dores de cabeça fortíssimas, ele tinha problemas intestinais, ele tinha pedras no rim, e eu sei o que é isso. Ele tinha muitas e muitas dores, além de uma oposição política ferrenha. Ele teve perdas pessoais, ele perdeu pessoas que ele amava. E mesmo assim, Calvino pregava até não ter voz. Em uma das suas últimas mensagens, Calvino disse: prefiro morrer servindo a Deus do que viver descansando fora da sua vontade. Ele morreu em 1564. Sentado na sua escrivaninha, com a cabeça apoiada na Bíblia aberta. Calvino não buscava destaque, mas impactou o mundo todo sem sair da sua cidade. Ele dizia: a verdadeira fé não é uma crença fria, mas um fogo que inflama o coração. Calvino mostrou que a fé verdadeira gera transformação social. Ele acreditava que a igreja, a fé não podia ficar nas quatro paredes, tinha que sair para fora, tinha que fazer alguma coisa na sociedade, tinha que mudar o ambiente em que o crente estivesse. Tinha que fazer a diferença. E o que Calvino nos diria hoje? Calvino, irmãos, foi quem criou o presbiterianismo no mundo. Se hoje nós temos a igreja presbiteriana independente, foi porque Calvino criou uma nova igreja. Veio a Presbiteriana do Brasil, que nós somos divisão da Presbiteriana do Brasil, mas ele criou o presbiterianismo no mundo. Foi Calvino, irmão. E se Calvino tivesse sentado aqui, o que ele diria para mim e para você? Tudo que temos, dons, palavras, tempo, saúde, é para a glória de Deus. Nós somos instrumentos, não somos protagonistas. Ele diria: reformem a mente, mas também o coração. De nada vale conhecer doutrina, se não houver santidade. O fim da reforma não é apenas corrigir doutrinas, é transformar vidas. O evangelho que vocês conhecem deve ser o evangelho que o mundo vê em vocês. E se Calvino visse o nosso autocuidado narcisista, que hoje nós somos assim, a gente pensa mais na gente do que em tudo. Calvino diria: santidade não é autoajuda, é entrega radical. Como ourives que purifica o ouro, ele nos chamaria a ver cada tarefa mundana como um culto. A gente tem mania de dizer: isso é sagrado, isso é pecado. Isso é sagrado, isso é pecado. Tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas, nós temos que ser luz no meio das trevas, dar glória a Deus no meio das trevas. Nós temos que ser luz. Ele diria: sólida glória significa que o seu trabalho, sua família e até seu lazer são altares. Não separem o sagrado do secular. Transformem. Transformem. Ele diria: toda a vida é palco para a glória de Deus. Mas ele também diria, pode colocar, Renan. Vivam de modo que o nome de Deus seja visto em tudo o que fazem, até nas pequenas coisas, quando lavam pratos, trabalham, estudam, criam filhos, façam para o Senhor.
Faça tudo para o Senhor. Faça para o Senhor. E eu concluo dizendo, a reforma não acabou. Ela continua. A reforma não acabou. Ela continua em cada coração que diz, aqui estou. Lembra de Lutero? Aqui estou. Irmãos, que nós ecoemos com esse grito até que Cristo volte. E há um escritor bem mais moderno, que ele diz assim, a fé viva não se contenta com herança, ela reinventa para salvar uma geração. A fé viva não se contenta com herança. Tem gente que está contente com a herança da reforma protestante. Não. Ela reinventa para salvar uma nova geração. A gente reinventa, irmão. A gente tem que reinventar. Se Wycliffe, se Knox, Lutero, Zwinglio e Calvino se reunissem hoje aqui, 508 anos depois, eles levantariam a voz unânime e diriam, voltem à palavra que um dia o mundo tentou calar. Eles diriam, reacendam um fogo que um dia queimou altares falsos. Eles diriam, vivam a fé que custou sangue, lágrimas e fogo para chegar até vocês. Eles nos lembrariam, irmão, que a reforma não foi um evento, mas foi o reacender de um coração quebrantado, apaixonado por Cristo e pela sua palavra. 508 anos depois, as nossas igrejas precisam menos de marketing, menos de barulho, menos de luzes e mais arrependimento. E menos discurso, e mais Bíblia, e menos de conforto, e mais de cruz. A nova reforma começa em você. Vira para o teu irmão e diz, a nova reforma começa em você. Vivam de modo. Eu bato aqui, ele fala lá. A nova reforma começa em você. E ela não começa com martelo na mão, pregando teses na parede das igrejas. Ela não começa com isso, mas ela começa com corações quebrantados e Bíblia aberta, meu irmão. Ela começa não nas portas de Wittenberg, mas nas portas das escolas, nos lares, nas nossas casas, nas empresas, nas redes sociais. A reforma começa lá. Então o Espírito Santo hoje nos convida a ser continuação dessa história. A continuar reformando, porque o mundo precisa ver novamente Cristo na igreja. Cristo. Que essa palavra queime o nosso coração. E eu vou terminar contando a história de um outro reformador que viveu bem no começo aí, mas ele não é muito conhecido. Ele chama William Tyndale. Alguém já ouviu falar de William Tyndale? Ele nasceu por volta de 1494, ou seja, a época em que Lutero já estava ali desenvolvendo alguma coisa, já tinha nascido, já estava ali. Ele estudou em Oxford, ele dominava o hebraico, as línguas, e ele era muito movido à questão da Bíblia. Ele achava que todos tinham que ter acesso às Escrituras. E ele era inglês. Lembra de John Wycliffe? John Wycliffe tinha sido 150 anos antes dele. Depois, durante todo esse processo, houve uma escuridão de novo. E Tyndale se levanta, apaixonado, porque eles já não tinham mais tanto acesso às escrituras que o Wycliffe tinha feito, porque ele fez à mão e não tinha cópias. Ele então começa a fazer cópias. E diz que um dia, um sacerdote, ele conversando com um sacerdote, que o povo tinha que ter acesso às escrituras, o sacerdote diz para ele que o povo jamais deveria ter acesso às escrituras. E Tyndale respondeu com firmeza profética. Tyndale disse assim: se Deus poupar a minha vida, farei com que o rapaz mais pobre e simples do campo conheça a palavra de Deus melhor do que o senhor sacerdote. Ele teve coragem de dizer isso para um sacerdote. E isso foi profético. Ele é impedido de traduzir a Bíblia, deixa o país, se torna um fugitivo. Ele vai
fazer o seu trabalho na Alemanha e nos Países Baixos. Ele viveu escondido, mudava constantemente de cidade, porque ele era perseguido para ser morto. Ele dormia em sótãos frios e traduzia a Bíblia à luz de velas. E cada porção que ele traduzia, ele dava aos seus amigos, e que eram enviados esses manuscritos, escondidos em barris de vinho ou fardos de tecido, para que não se perdesse, como Wycliffe. Ele ia distribuindo aos poucos, e a palavra inglesa, e as pessoas já iam faziam cópias, então não tinha mais como controlar. E Tyndale fez isso, e o impacto foi profundo. As traduções dele, irmãos, inspiraram Milhas Coverdale, que diz. Quem conhece aqui a Bíblia Genebra? Ninguém conhece a Bíblia Genebra? Você tem? Muitos aqui têm a Bíblia Genebra. A maior tradução do Novo Testamento veio de Tyndale. Veio de Tyndale. Tyndale influenciou John Knox. Martim Lutero fica sabendo dele, fica encantado com o trabalho dele, vê que realmente havia o Espírito Santo com ele. João Calvino usa o material de Tyndale. João Calvino usa. E em 1535, Tyndale é traído por um amigo e é entregue às autoridades da igreja. Ele então passa um ano num calabouço gelado, escrevendo carta, e assim como Paulo, ele só pedia um casaco e folhas. Não para escrever sua defesa, mas para escrever o resto do Antigo Testamento. Mesmo preso, ele não cedeu. Ele sabia que ia morrer, mas acreditou que a sua morte não seria o fim da palavra de Deus. Em 6 de outubro de 1536, Tyndale é amarrado a uma estaca sobre olhares silenciosos da multidão. Ele é colocado numa fogueira e numa forca ao mesmo tempo. Todos olhando para ele. Antes que ele fosse estrangulado e que o fogo consumisse queimado, ele ergueu os olhos e disse: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Essas foram as últimas palavras de Tyndale. Estrangulado e morto queimado. E Deus respondeu. Menos de 3 anos depois, o rei Henrique VIII autorizou a publicação oficial das Escrituras. O homem que morreu por levar a palavra ao povo acabou influenciando um trono. E o fogo que tentou calar a fé transformou em chamas que acendeu uma nação. 80-90% do texto do Novo Testamento, da Bíblia King James, também é tradução de Tyndale. Irmãos, eu quero concluir, eu teria até mais coisas para dizer. Mas a nossa oração hoje precisa ser como Tyndale. Senhor, abra os olhos do seu povo. Não de um rei, mas abra os olhos do seu povo. Esses homens morreram pelas 5 solas. Vamos lá? Somente a Escritura? Somente Cristo? Somente a graça? Somente a fé? Glória somente a Deus. Vocês acham que eu ia falar em latim, né? Não. Irmãos, tudo que nós fazemos nesse mundo, toda a nossa fé, a nossa vida cristã deve se basear nessas 5 solas. Senão nós não seremos de fato homens e mulheres que estarão reformando o mundo. Não seremos reformadores onde estivermos. Amém? Amém, irmão? Amém. Nós já vamos partir para a ceia do Senhor. Eu quero chamar os presbíteros.